E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Sim. Por falar nisso em R.R. Soares, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você tocou no assunto, eu sei que ele é seu amigo e tudo, você tem um apreço, uma Não dívida de tenho mais gratidão. contato com ele há muitos anos, mas mantenho essa dívida de gratidão, porque o que ele fez por mim na época fez toda a diferença na minha vida. É compreensível isso. E é uma coisa digna que isso daí é uma questão de honra. Só quem Sim, tem honra entende isso. Mas olha só, Tenório. Há poucos dias atrás, um portal gospel vazou um trecho de um vídeo, pegando vários takes, sim. onde dentro da Igreja da Graça, Internacional da Graça de Deus, uma mesma pessoa aparecia em vários momentos diferentes, falando que Deus havia curado. Depois apareceu uma senhora, mas em um monte de momento, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo. Sugerem que isso seja atores contratados. Pode dar um BO também ou não? Possivelmente, e aí, é minha opinião, tá? Eu acredito. Perdão, Carpano, é porque, infelizmente, aqui no Rio, nós temos um problema, né? A cidade, parte da cidade, inclusive a área que eu moro, é dominada por algumas milícias. Então, se você não usa a operadora Gatonete? credenciada, a gatonete, o sinal às vezes dá umas quedas, entendeu? Por situações, problemas climáticos, como, por exemplo, o furto de cabos nos postes, né? Bem Então, o climático. garimpo urbano. É, tem que rir para não chorar. Mas vamos lá. Eu peço perdão, eu até conectei pelo 4G, tá? Não deve estar com uma qualidade 100%, que eu voltei pelo telefone mesmo. E eu estava no PC, que o sinal era melhor. Mas nós estávamos falando aí daquele caso que a mídia veiculou da Igreja da Graça, daquelas pessoas que contavam um milagre sempre, tá? Minha opinião particular sobre esse caso específico, eu acredito que é provável que sejam atores ou sejam Vixe, é caras só de tocar por no conta da assunto. sua Voltou. fragilidade emocional. Volta. Ah, caiu e voltou? Conseguiu me Você ouvir? estava falando contratou e pum, daí parou. É só falar Tá, acontece. dos Eu vi atores um que trocam. comentário. Eu vi um comentário da Malu, bota de novo aí, porque eu não consegui ler na hora que congelou, né? Eu vou até Opa. deixar aqui. Ela deu um comentário anterior, eu tentei ler e caiu, que ela falou alguma coisa da IPDA. Eu vou falar e um caso específico da Deus e Amor também, tá bom, Malu? Já li aqui, obrigado, Carpano. Então vamos lá. Eu acredito que possa ser duas coisas. Ou pessoas contratadas, que isso acontece, ou pessoas que são frágeis emocionalmente e por conta disso são manipuladas e usadas, me perdoem a expressão, como bode expiatório para fazer esse sensacionalismo no culto, tá? Vou dar aqui um exemplo. Vixe, de novo. Da Rua Conceição. Eu tô te ouvindo normal. Agora Você tá me voltou. ouvindo? Tá. Eu vou dar Sim. aqui um caso. Eu falei da. Pode ser ator, pode ser manipulação emocional, aproveitando da fragilidade, né? Eu vou dar um caso aqui, comentar um caso que aconteceu na Deus e Amor da Rua da Conceição há muitos anos, tá? Na época que era senador Pompeu e Rua da Conceição, estava naquela transição. Tinham comprado a sede nova, uma era 200 metros da outra, ainda é, né, que o imóvel está lá. Então tinha culto tanto na Rua da Conceição, os cultos mais vazios, e os cultos lotados na Rua Senador Pompeu, por conta da obra, né, que estava sendo feita para colocar piso e tal. E nessa época, tinha uma irmã lá, eu não lembro o nome dela, mas o pessoal conhecia, quem é da minha época, dos cultos do Ronildo Peçanha, do Adão da Metralhadora.
vai lembrar dessa senhora que o pessoal conhecia como a irmã da Nívia. Adão da metralhadora, essa foi boa. Foi muito meu amigo. A irmã da Nívia. Irmã da Nívia era uma irmã que ela tinha um testemunho, eu não lembro agora a situação, que ela ganhou uma indenização boa na época em um processo contra essa empresa Nívia de cosméticos, né? E essa irmã, que era a irmã da Nívia, ela tinha um problema familiar lá com o marido dela, o pai dos filhos. Eu não sei se ela foi casada, demasiada, eu não lembro mais o detalhe da vida particular, vida íntima dela. Só que ela tinha um problema, essa irmã. Ela ia no culto e começava a falar com as obreiras pedindo oração e contava a vida dela toda para as irmãs. E aquilo dali circulou na sede do Rio como fofoca. Então, todo o culto, que era esses cultos de revelação, tá? Chegava alguém, isso o próprio Adão da metralhadora já fez, não vou negar, não. Eu estou falando porque não pode me processar, ele já faleceu há muito tempo. Era comum qualquer pastor que ia fazer culto, na hora da revelação, falar lá uma revelação e chamar a mulher. Revelação de problema com o marido que estava traindo, porque a igreja toda sabia, mas o povo na fragilidade emocional, chegava lá um presbítero, essa irmã aqui, vem aqui, Deus está me revelando tua vida toda, que o teu marido está te traindo, que você está assim, e está dizendo que Deus revelou, mas era fofoca. As obreiras se encarregaram de revelar antes dele ir para o púlpito. E aí a igreja vibrava, porque ela confirmava, é isso mesmo, ela chorava e tal, coitada. E ficou sendo assim enganada nesse proselitismo da falsa revelação meses e meses, até que uma hora a ficha caiu e a mulher sumiu da igreja. Entendeu? Então acontece esse tipo de fragilidade emocional. Vou falar aqui um outro caso. Não vou dar nomes nesse caso específico, tá? Mas eu vi isso num culto. É muito triste a situação. O rapaz, ele sofreu um acidente, estava com uma lesão na coluna. Lesão na coluna. Tomava morfina e, como ele estava em tratamento, o médico botou para ele usar aquelas muletas que a gente bota assim embaixo do braço. Vou fazer assim para dos dois lados, né? Altas, porque era para poder ele, quando andasse, não forçar o peso na coluna, nas vértebras, né? Não forçar. Tanto que era aquela muleta bem alta, né? Assim, para levantar o corpo. E o médico falou: você pode tomar banho sem muleta. Ele andava, mas você não vai andar sem muleta. Por quê? Para poder cicatrizar. Porque se você não usar a muleta, a vértebra vai comprimir e a lesão não vai cicatrizar. Você vai ficar aleijado. E ele andava com aquela muleta. Um belo culto, tá? Manipulação e fragilidade emocional. Uma pessoa, até um pastor que, na denominação muito admirado, né, virou para ele e falou: me dá a muleta, anda em nome de Jesus. E o rapaz pegou e entregou a muleta e andou. Porque ele andava, ele não era aleijado. Ele podia andar sem muleta. E não sentia dor porque ele tomava morfina. Só que a muleta era o tratamento. Ele parou de usar a muleta. Quando o efeito da morfina passou, ele começou a sentir dor, aí ele voltou a tomar o remédio, mas insistiu em não usar a muleta e ficou tomando morfina. Com o tempo, teve um dia que ele acordou, não conseguiu ficar de pé sozinho. A lesão, que era temporária, virou permanente. E 3 meses depois, ele voltou para a igreja com as 2 muletas, só que agora irreversível. Tinha saído no jornalzinho da igreja esse testemunho, e para desgraça do rapaz, a mãe dele, inclusive, era uma membro fanática. O pastor que fez isso, no desespero, botou obreiros e obreiras e tal para ficarem indo na casa da mulher todo dia e coagindo, dizendo que era Deus provando a fé, que se denunciasse que Deus ia pesar a mão, que ia escandalizar a obra, e a vida deles virou uma tormenta e um inferno, e o rapaz ficou aleijado de uma vez por todas. Ele é um testemunho que saiu no jornalzinho,
tá? Foi transmitido ao vivo. Parecia um milagre, mas era manipulação se valendo da fragilidade emocional. E aqui eu repito, gente, eu acredito em milagre, eu acredito que Deus cura, eu acredito em milagre sobrenatural. Agora, eu não acredito na mercantilização ou sensacionalismo ou nessa coisa midiática. Tá? Não acredito nisso. Eu acredito em curas e milagres feitos por Deus, Deus usando pessoas sérias e limpas, não líderes corruptos. Infelizmente, hoje, a maioria do que a gente vê por aí não é ação do Espírito Santo, é o do Espírito fake. Tá? Me perdoem a expressão.